Muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem nesse nosso FIS Talks, uma iniciativa do Fórum Inovação Saúde, dando continuidade nessa segunda etapa ao nosso encontro com o Dr. Ari Ribeiro. O Dr. Ari Ribeiro, médico, cardiologista, hoje um grande executivo da saúde brasileira, já contou no seu primeiro momento, que aqui estivemos conversando, um pouco da sua experiência vivida aqui no Brasil, vivida na Suécia, enfim, compartilhou conosco muitas histórias interessantes. Agora nós vamos conversar um pouco com o Dr. Ari Ribeiro sobre o momento que a gente está vivendo. O Ari, desde que voltou da Suécia, ele se dedicou bastante à questão da gestão da saúde no Brasil. Eu conheci o Ari quando era diretor do hospital da Clínica São Vicente, da Gávea, no Rio de Janeiro. Ele era o diretor médico lá, mas compartilhava a gestão executiva e tomou gosto pela gestão executiva, o que foi muito bom para o Brasil e muito bom para o Rio de Janeiro. Embora ele tenha abandonado o Rio, tenha ido para São Paulo e nos deixou aqui todos muito enciumados com essa sua decisão de vida, mas ele compartilha os seus saberes, o seu conhecimento com todos. Então, Ari, nos fala um pouquinho dessa sua decisão depois que você retornou, pelo que você já nos expôs na primeira entrevista. Eu queria saber um pouquinho como foi, então, a sua escolha agora para a gestão. Como é que você se decidiu se dedicar um pouco mais à gestão, a ser um executivo da saúde, através da sua experiência adquirida lá na Suécia? Imagino que deva ter trazido muitas boas experiências, mas o modelo sueco é bem diferente do nosso modelo de assistência médica hospitalar. Então, eu não sei como é que você conseguiu, primeiro, incorporar nosso modelo de negócio e, se foi possível, aplicar um pouco da sua experiência vivida lá na Suécia para transpor isso para o Brasil, para os modelos de gestão de assistência médica e hospitalar no Brasil. Foi possível? Essa experiência lhe valeu de alguma coisa para o fim a que você destinou a sua atividade profissional, Ari? Valeu sim, mas antes de eu dizer por que valeu, eu queria só fazer o seguinte. A minha carreira na Suécia, me formei em 79, fiquei no Rio até 87, de 87 até o final de 99 eu trabalhei na Suécia e lá como médico e como pesquisador clínico, tendo feito minha tese de doutorado no Instituto Karolinska. Minha tese de doutorado é sobre repercussões na função cardíaca e na circulação pulmonar da embolia pulmonar, não tem nada a ver com gestão. Mas foi um período muito, muito bom e um período onde o aprendizado com a organização do sistema sueco e o desenvolvimento em conhecimento de metodologia científica, sem dúvida nenhuma, me ajudaram e me ajudam na visão de gestão. Pois bem, voltando para o Brasil, a minha volta inicialmente não era focada em gestão, ela era focada para continuar o trabalho ligado a uma área médica, para continuar desenvolvendo minha carreira médica aí no Rio. E foi meio que por acaso, não foi um planejamento, não foi uma decisão planejada, foi uma oportunidade que surgiu e que pragmaticamente naquela ocasião se mostrou a mais adequada para o meu momento de vida, de aceitar na época um convite do Luiz Roberto Londres de ser o diretor médico da Clínica São Vicente e ter lá durante 3 anos uma experiência muito interessante e que, do ponto de vista de gestão, também me deu muito aprendizado, porque lá nós tivemos uma experiência. Eu não sei se você se lembra, José, se você se recorda de uma das falas do Peter Drucker, de que o hospital é complexo e de que deve ser visto como um monstro de 2 cabeças. Quer dizer, uma que tem uma cabeça voltada para assistência e outra para gestão administrativa e financeira.
E aí nós exercitamos lá na São Vicente uma tentativa de ser um monge de duas cabeças. O Roberto Fioravante, que você bem conhece, era uma cabeça, eu era outra, e isso foi um aprendizado muito grande de como fazer uma cogestão. Então, esse foi o meu MBA prático. E depois, no final do meu período da São Vicente, eu ia voltar para a Suécia. Eu já tinha decidido que ia voltar, já tinha até renegociado minha posição de volta lá para o Karolinska, quando então o nosso queridíssimo Francisco Eduardo me convidou para... Na verdade, foi assim, eu ia voltar para a Suécia e falei, ô Chico, o negócio é assim, estou bem enferrujado, eu preciso voltar aí para passar aí me aceita aí no Procardíaco um tempinho para eu poder me desenferrujar um pouquinho e tal, fazer umas coisas. E aí o Chico me chamou para começar a trabalhar com ele lá e eu tive a felicidade de trabalhar e conviver com esse sábio, essa figura de uma sapiência. E quanto mais o tempo passa, José, mais eu admiro o Chico hoje, muito mais do que na época, porque eu acho que eu estou um pouco mais sábio hoje e aí eu entendo mais a sabedoria do Chico naquela época. Francisco Eduardo um grande gestor, um grande médico, mas, acima de tudo, uma grande pessoa, uma grande figura excelente humana, figura, excelente figura humana, sócio fundador do Hospital Procardíaco, no Rio de Janeiro, queridíssimo a todos na área da saúde. Doutor Francisco. Eu ocorreu aqui agora de fazer essa menção, porque eu achei que era... Muito bem lembrado. É uma admiração que todos temos por ele, todos, rigorosamente. E aí fiquei lá 6 anos. Lá, e de lá 6 anos e depois, São Paulo, né? Depois fui para... Depois, no final de 2009, 2010, surgiu a oportunidade de vir para São Paulo e me engajar numa instituição excepcional, que é a Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein, onde eu estive por 3 anos, vim para startar uma unidade, tive a oportunidade de trabalhar em 2 posições na sociedade, foi uma experiência fantástica, é uma instituição com a massa crítica de conhecimento, uma massa crítica de capacidade de fazer coisas boas que é fantástica e que é ancorada em princípios e valores realmente muito sólidos. Eu tenho um profundo respeito e tive muito aprendizado nessa instituição. E de lá tive a felicidade de também ter uma oportunidade no HCOR, onde desenvolvi um papel de criar uma nova superintendência e depois de acumular 2 superintendências por 6 anos. Em determinado momento surgiu a oportunidade de fazer uma transição para a posição de CEO do Sabará Hospital Infantil, que está dentro da Fundação José Luiz Egídio Setúbal. E uma questão fundamental que me estimulou a fazer esse movimento foi de que eu achei que estava na hora de eu procurar uma posição onde eu tivesse essa responsabilidade de CEO, aliada a um propósito. E o propósito da Fundação é criança saudável por uma sociedade melhor. Esse propósito me chamou muito, a contribuir para a solidificação, para a construção e para o desenvolvimento desse propósito. Agora, voltando especificamente à questão da ligação entre a minha experiência na Suécia e a minha vida como gestor. Eu acho, José, que as principais lições ou aprendizados são, primeiro, a visão de um sistema que funciona. E, segundo, o desenvolvimento metodológico científico de desenvolver análises e apresentar soluções. E eu acho que o meu viés científico me faz ser muito aberto no que diz respeito aos questionamentos do que são as escolhas em gestão. Eu sou sempre muito aberto e gosto muito de ouvir e de aprender
para poder tomar as melhores decisões. É muito bom. E essa questão da minha mudança de visão quanto à prestação de serviço, que eu diria até eu ir para a Suécia, eu era muito voltado a de que a prestação de serviço em saúde deveria ser uma responsabilidade única e exclusiva do Estado. E na Suécia eu mudei. Mas na Suécia você mudou? Sim, sabe por quê? Porque lá eu vi que o mais importante é a equidade no acesso. Não é a forma de prestação de serviço. E ao ter acesso, que a equidade na prestação do serviço seja a maior possível, ou que as diferenças sejam as menores possíveis. Então, eu, a partir daí, passei a valorizar muito mais as pessoas terem acesso do que a forma como o serviço é prestado. E que, ao ser prestado, que haja a menor diferença possível no que diz respeito ao serviço que aquele indivíduo necessita. Muito boa observação, Ari. Você sabe que eu estava conversando esses dias com um grande colega nosso, Dr. João Carlos, da Assim, Grupo Memorial e Regatas, né? João Carlos Regatas. E o João me dizia, me criou uma figura de retórica que se aplica bem. O João dizia assim: José, o acesso é que é importante. E você vai ao Maracanã, o goleiro faz uma grande defesa, ele não faz uma grande defesa para quem está na área VIP ou está no camarote, ou diferente da grande defesa que ele faz para quem está na geral ou na arquibancada, quando existia geral. Ele faz uma grande defesa, todos têm direito àquela grande defesa. Você pode dar diferenças de localização onde o espectador está. No nosso caso da saúde, é muito isso, né? Você tem que garantir o acesso. Eu acho que a letra da Constituição brasileira, que garante a universalidade de acesso e a integralidade de cuidado, ela é muito sábia, é muito sábia. Nós precisamos transformar essa sabedoria em fato real. E isto cabe a todas as lideranças da saúde. E eu fico muito orgulhoso, Ari, de você fazer parte do nosso grupo do Fórum Inovação Saúde. Você está sempre contribuindo de forma assim, científica, seu olhar, o seu DNA de cientista, do ponto de vista de pesquisador, de estar sempre atento aos números, às coisas corretas, de aprofundar a discussão, traz uma grande contribuição. E é dentro dessa linha que eu queria te perguntar sobre o momento atual. Dentro desse olhar do médico observador, do clínico observador, onde você acha que nós estamos errando, ou onde você acha que nós erramos aqui no Brasil, na condução dessa grande epidemia que está afetando tanta a humanidade e, muito particularmente, um país com tantas diferenças sociais, com tantas desigualdades, com tanta assimetria de acesso. O que nós poderíamos estar fazendo na hipótese de uma nova epidemia? O que você acha que aprendemos neste momento ou poderíamos estar aprendendo com os erros que eventualmente tenhamos cometido? José, questões difíceis que você coloca, né? Porque eu que, como já disse para você, sou uma pessoa que, por valor de vida, sempre procuro ver tudo que tem de bom no que acontece. Eu tenho estado profundamente entristecido com o que eu vejo no nosso país. E, José, eu começo dizendo que a minha tristeza, ela em primeiro lugar, vem pela dificuldade que nós brasileiros estamos tendo de entendermos que o momento é um momento de estarmos juntos e não de nos opormos, ou não de criarmos oposições.
Uma das coisas que mais tem me afetado como pessoa na situação que nós vivemos é que eu diria, a falta de uma boa vontade racional de enxergar os pontos de convergência ou os pontos que precisam ser valorizados para uma convergência em bem da população, elas estão submetidas a sentimentos de raiva, a sentimentos de oposição, a sentimentos de firmar posições que se tornam mais importantes do que o bem comum. E aí, eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, eu só estou constatando a dificuldade que, eu diria assim, a maioria das pessoas é de boa vontade, a maioria das pessoas quer o bem comum. E eu não tenho visto tanto espaço para o exercício do bem comum, e sim tenho visto muita exacerbação das posições extremadas, e eu acho que isso está fazendo muito mal para o Brasil. É óbvio, Josi, que nós temos um grave problema de liderança, nós temos um grave problema de condução, de liderança da nossa situação brasileira. E é óbvio que nós precisamos de que todos os entes e todos os atores assumam as suas responsabilidades nos seus diferentes níveis de responsabilidades, para que nós possamos ter uma atuação coordenada e uma atuação, eu diria, de visão sistêmica frente ao problema maior, com uma visão de saúde pública que transcenda, inclusive, a visão Covid. Perfeito. E acho que é importante, desde já, que as grandes cabeças que pensam a saúde do Brasil olhem a pandemia além das lentes da Covid, entendam todas as implicações que nós temos para a saúde do Brasil como um todo, e que estão inclusas nesse grave problema que nós estamos vivendo, mas que também pode ser uma alavanca de enormes oportunidades de transformação, desde que nós tenhamos o espírito do bem comum e que tenhamos o desprendimento de agendas políticas e pessoais em função da construção do que você muitas vezes aponta como o Sistema Nacional de Saúde, que é um sistema que une o que nós temos de melhor em benefício de quem precisa, independente da forma de prestar o serviço, desde que seja dentro de uma visão de sistema, com coordenação e com a utilização adequada dos recursos dos quais dispomos. Perfeito. Eu também concordo com isso integralmente. Nós temos compartilhado muito as nossas ideias e teses dentro do nosso grupo do Fórum Inovação Saúde. E eu acho que está na hora, né, Ari, de acabar esse nós contra eles, o SUS versus privado. Eu acho que nós temos um sistema que precisa ser integrado, nós temos que olhar para o paciente lá, o que é bom para ele. E para pouco importa para o paciente que está sendo atendido se aquele atendimento é feito pelo público ou é feito pelo profissional privado. O importa é que ele tenha acesso garantido e possa fazer a melhor escolha e que faça uma coisa de qualidade, de custo adequado, enfim, que a vida siga em frente, que nós possamos ter um sistema nacional de saúde integrado, numa base de informações única. Eu tenho o sentimento que a gente vai caminhar para isto. Eu tenho recentemente visto proposta do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, de que ele despertou para a relevância do SUS, que muita gente no Brasil desconhecia, inclusive eu.
da relevância do SUS em muitos lugares onde não existe nada. Então, é importante que a gente valorize o SUS, que a gente dê essa relevância e importância, qualificando a atenção, integrando com o setor privado, otimizando as capacidades instaladas, num modelo colaborativo, de economia colaborativa. Nós temos, o setor privado tem muito a ajudar no setor público, e o setor público já fez muita coisa nas ações primárias de saúde. Nós podemos todos aprender um com os outros e o resultado final ser melhor para todo mundo. Muito bom ouvir de você todas essas suas reflexões, Ari. Você é realmente um inspirador de todos nós. E eu te agradeço, estamos chegando ao nosso final da nossa conversa. Eu tenho absoluta certeza que ela foi inspiradora para muitos, essa sua trajetória, essa sua visão, esse seu lado tão humanista que eu conheço, a sua preocupação com as pessoas, a sua preocupação com o meio ambiente, a sua preocupação com a vida e a sua alegria de ser rubro-negro. Um grande abraço para você, Ari. Muito obrigado. Eu agradeço a gentileza de ter concedido esse teu tempo, que eu sei que é muito precioso, para compartilhar com todos nós os seus saberes e os seus conhecimentos. Isso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, coração aberto aqui, trocando essas ideias que eu espero que sejam úteis como pontos de reflexão. De forma nenhuma nós temos a pretensão, eu tenho a pretensão de ter passado aqui alguma coisa que é a verdade absoluta. Eu só digo que o importante, meu amigo, é você saber que está no caminho certo. Não importa onde o caminho vai dar. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado, Ari. Um forte abraço para você e todos.